Olá meus amigos, todos sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de estudo dos eventos finais. Nós já estamos no nosso 8º estudo. Olha como está passando rápido, o tempo, e está sendo muito importante e empolgante esses estudos. Hoje nós vamos falar sobre as 7 últimas pragas. Muito importante, tão importante que nós dividimos em 2 partes. Hoje nós teremos o primeiro estudo das pragas e amanhã iremos dar continuação a esse estudo. Então está imperdível. Se você quer saber como serão essas pragas, será que vai ser igual ao que aconteceu lá no Egito, no antigo Israel? Como vai ser toda essa história? Quem vai receber? Então você não pode perder o vídeo de hoje e nem o de amanhã, tá certo? Então assista esse vídeo até o final. Não esquecendo, pessoal, vai deixando o like, se inscreva se você é novo aqui e também ative o sininho para receber todas as notificações, tá ok? Então passamos então o estudo para o pastor Wagner Pires, que vai discorrer sobre este assunto das 7 últimas pragas, primeira parte. Então hoje, irmãos, estamos retomando nossos estudos onde paramos. Fizemos da última vez o tempo de angústia. Então hoje estamos no nosso próximo estudo, que hoje será as 7 últimas pragas, parte 1. Como ele é um estudo comprido, nós vamos dividi-lo em 2 partes. Então nós vamos ler um texto para a nossa oração. Quero dar só um recado para você. Você se inscreva, se você não é inscrito ainda, para você receber as notificações no tempo hábil dos próximos estudos. Então nós vamos ler um texto aqui da Palavra de Deus, nesse exato momento, para pedirmos a Deus a direção do seu Santo Espírito e assim começarmos nosso estudo de hoje. O texto que nós vamos ler é o de Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. Então esse é o texto que nós iremos seguir como base para o nosso estudo de hoje. Vamos orar então? Estou com um fio aqui, então vamos apenas inclinar a cabeça eu aqui. Se você puder ajoelhar daí, pode fazê-lo. Querido Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento aqui, Senhor, queremos na Tua presença dirigir nossos pensamentos e nossas palavras, pedir ao Senhor a Sua bênção para o estudo dessa noite. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa iluminar nossa mente, nosso coração e ajudar tanto a mim como os queridos irmãos que nos acompanham, os ouvintes de todos os lugares. Que o Teu Santo Espírito ajude a todos nós a compreendermos a Tua palavra e que ela possa ser para nós um alento e também uma segurança em nome de Jesus. Amém? Muito bem, irmãos. Então nós estamos nessa noite, como já falamos, nesse estudo das 7 últimas pragas. Nós iremos basear nesse texto de Apocalipse capítulo 15, 1. Então a Bíblia, ela nas profecias, principalmente Apocalipse, apenas uma breve explicação aqui, quando usa muitas figuras, Apocalipse usa muitas figuras, figura de linguagem, bestas, animais e etc. Só algo em toda a profecia, quando usa-se, se usa sempre no literal, é o termo número. Então quando a profecia diz assim, e vi 7 períodos da igreja, são 7 períodos mesmo. E vi 7 anjos levando as 7 taças das pragas, são 7 taças. Então o número sempre será literal, mas muitas das coisas que envolvem às vezes é simbólica e outras às vezes é literal também. Tá certo? Quando surgiu, por exemplo, aquelas 4 bestas lá de Daniel capítulo 7, são 4 impérios, Então quando você vai estudar os 144 mil, são números, Então o número sempre é literal. Falando dele, nós iremos futuramente agendar o nosso seminário e aí vai ajudar muita gente a entender esse assunto, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 15, versículo 1 foi o texto para a nossa introdução do nosso estudo e nós iremos ler agora o texto 5 e 8 do Apocalipse, do capítulo 15, só para ter uma base aqui da introdução do nosso estudo também. O versículo 5 a 8 diz assim: Depois disto olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então João aqui agora viu lá no céu, lá no santuário, o período das 7 pragas, como vai ficar o santuário no período das 7 pragas. E os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, saíram do templo. Percebe? Então esses anjos que são comissionados a derramar 7 pragas na terra, saem do santuário celestial, onde Jesus está no momento.
vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Isso aqui é a glória que os anjos têm, a glória física exterior. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Então a taça representa a indignação de Deus contra o pecador que não quis a graça de Cristo. E o templo se encheu de fumaça, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Percebe? Então o templo vai ficar impenetrável, seja por anjo, seja por seres humanos que estão no céu lá, dos 24 anciãos. Esse templo ele vai ficar fechado, lacrado, como fechava no Velho Testamento, que o sumo sacerdote, depois que saía do lugar santíssimo, enchia da presença de Deus, de fumaça, o santuário terrestre, e o sumo sacerdote tinha que sair imediatamente. O sumo sacerdote só podia entrar no templo no dia seguinte, quando a glória de Deus amenizava. Lá no santuário celestial, quando Cristo sair, sai Deus, sai os anjos, comissionados a derramar 7 pragas. O templo enche com a glória de Deus, ninguém mais está autorizado a entrar no templo, nem o anjo, até que as 7 pragas são consumidas no planeta Terra. Você percebeu? Então, o templo vai ficar vazio por 1 ano. Por isso que nós vamos ver no estudo dos 144 mil, quando os 144 mil chega no céu, junto com a grande multidão, você deve se lembrar do texto, está no primeiro escrito, e então a grande multidão ia fazer menção de entrar no templo. Qual é a resposta que Jesus dá para eles? Você se lembra que está escrito lá? Jesus levanta a mão e diz, opa, a grande multidão aqui não entra, só os 144 mil. Você percebeu? Nós não estamos ainda estudando esse assunto. Mas só para você ter uma ideia que são 2 grupos de salvos. Não haveria motivo, razão, pela qual Jesus dissesse assim para a grande multidão, opa, só entra aqui os 144 mil, se fosse apenas um grupo de salvo. Provando por aí que não é um grupo só de salvo, tá bom? São 2 grupos. Mas vamos então ver aqui esse detalhe aqui. A ira de Deus, estamos aí nessa figura aí. Apocalipse 16:1 diz assim, então ouvi vinda do templo, do santuário, do lugar santíssimo, especificamente falando, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então encontramos aqui a ordem de Cristo para que os anjos venham à terra e derramem as 7 taças da ira de Deus. Cada anjo correspondendo assim a uma praga. Isaías 34, versículo 2 e 8, a gente vai consultar aqui a palavra de Deus para nos ver o período da ira de Deus que irá durar. Então, Isaías 34, 2. O Senhor está indignado contra todas as nações, e sua ira está sobre todos os exércitos dela. Ele, Deus, a destruirá totalmente, ele as entregará à matança. O capítulo 34 vem falando todo o contexto sobre a ira de Deus, que é a 7 última praga. Essa é a ira de Deus. Versículo 8 diz assim, porque será um dia de vingança para o Senhor, 1 ano de retribuições pela causa de Sião. Então, profeticamente falando, um dia é o equivalente a 1 ano. Esse é o período em média que essas pragas vai durar. 1 ano bíblico, 1 ano judaico, que equivale a 360 dias. Diferente do nosso calendário que hoje temos, que é romano, que ele tem 5 dias a mais devido à influência dos imperadores de Roma que aumentou esses 5 dias no calendário. Mas no passado era 360 dias. Então aí está o espaço de tempo de 1 ano para serem derramadas as 7 últimas pragas no planeta Terra. Se a gente for falar matematicamente desse ponto de vista, a gente poderia pegar esses 360 dias dividido por 7 pragas, daria uma média de 51 dias para cada praga, o espaço de tempo de uma para outra. Mais ou menos como foi no Egito, o espaço de tempo de uma praga para outra lá no Egito foi a média de 24 dias, lá as 10 pragas do Egito, ok? Então durou esse espaço, com exceção da primeira praga, que entre a primeira e a segunda praga no Egito durou 7 dias, está escrito lá no Êxodo, né? Capítulo 6. Mas as demais pragas, segundo os historiadores, segundo o comentário bíblico adventista, durou um período de 240 dias as pragas no Egito. Eram 10, né? A média de 24 dias, uma pela outra, cada praga cairia nesse espaço de tempo. No nosso caso aqui, biblicamente falando dentro desse contexto, é 1 ano que dá uma média de 51 dias entre uma praga e outra. É um espaço de tempo que dá para os ímpios sofrerem muito, criarem clamores e assim também encontrar também pessoas supostamente culpadas por essa praga, né? Apocalipse 18:8, vamos nele aí, que está na tela aí esse texto. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aí.
diz assim: portanto, no mesmo dia virão as suas pragas. No mesmo dia, no sentido de um período de um ano, né? No mesmo ano virão os períodos de suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que julga. Falando de Babilônia, né? Que as pragas cairá para ela mais ou menos nesse período aí. O texto do livro Evangelismo, nós vemos na figura aí o horror dessas pragas. E no Evangelismo, na página 27, nos diz assim, ó: sobrevirão calamidades. Falando dessas pragas futuras. Calamidades as mais terríveis, totalmente imprevistas, porque ninguém sabe onde vai cair a primeira praga, até onde se estenderá o lote de nações que vai recebê-la. E estas destruições seguir-se-ão umas às outras. Então cai uma, segue a segunda, consequentemente a terceira e por aí vai. Tá certo? Então a primeira praga vai cair num lote de países. Onde vai cair, não sabemos, aí é com Deus, é Ele que vai determinar. Não será essas pragas, a primeira, a segunda e até a sexta, ela não será, é claro, universal, ou seja, ela não vai cair no planeta todo ao mesmo tempo, a primeira praga. Ela vai cair em uma região, enquanto a segunda cai em outra, enquanto a terceira cai em outra, e a quarta em outra, e assim sucessivamente, até que na sétima ela cairá sobre o planeta todo, é o que nós vamos ver aí. Bom, olha o grande conflito aí, estamos vendo essa figura, o dedo de Deus apontando a sua ira para o planeta Terra. Por quê? Porque a humanidade tem recusado a graça e a misericórdia de Deus por aproximadamente 6.000 anos. Deus tem demonstrado sua graça, sua misericórdia, sua compaixão com o planeta Terra, mas como a graça também tem limite, a misericórdia também tem limite, chegará um tempo que Deus vai reconhecer que a humanidade não está mais interessada em sua misericórdia, em sua graça. Então, Ele vai remover a sua misericórdia, a sua graça. E o que sobra? A justiça de Deus, que a justiça dele é símbolo da sua ira, porque ela vem executar sobre aqueles que não querem obedecer a sua palavra, a justiça, que é a punição. Grande Conflito, página 614, diz assim, ó: ao cessarem os anjos de Deus, quais anjos? Aqueles 4 anjos de Apocalipse capítulo 7 que estão segurando os 4 ventos do planeta Terra. Então, ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos, o vento impetuoso, das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. Então os anjos retiram-se do planeta Terra, esses anjos poderosos de Deus, né? Anjos que têm poder de frear Satanás e seus anjos caídos, esses anjos de alto nível, de alta categoria, de alto poder, que recebeu no céu, e ordem também, são anjos de hierarquia elevada, possivelmente são querubins, o mesmo posto que Lúcifer ocupa, né? Ocupou no passado. Então esses anjos vão se retirar do planeta Terra, porque os querubins são anjos de guerra, né? Anjos também de escala elevada. Então diz aí, o mundo inteiro, então, quando esses anjos soltarem os ventos, se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Então detalhe, você se lembra que na antiguidade, em Jerusalém, a situação foi triste. Lá o cerco foi intenso, foi mais de um mês, onde o pessoal, os judeus, morreram de fome, de sede, mataram uns aos outros por causa de comida, os próprios judeus presos dentro da cidade de Jerusalém. Não havia mais piedade, nem compaixão, nem misericórdia, nem por marido, esposa, filhos, etc. Então, no período das pragas, todo o laço de simpatia humano será removido, porque vai embora com a partida do Espírito Santo. E então, nas pragas, os ímpios vão se matarem uns aos outros por comida, por água, por proteção, por abrigo, por tudo, porque não haverá mais nenhum poder refreador da parte de Deus contra o mal. Agora nós vemos aqui quem serão os primeiros a receber as pragas. Então nós queremos ler os textos inspirados e dizer para você o seguinte, que você não precisa se ofender com os textos, não é para isso que nós estamos apresentando esses estudos, é para esclarecer. E eu quero dizer que não é o meu pensamento que vai prevalecer, jamais. O meu pensamento não tem nenhum valor. O que vai prevalecer é a palavra de Deus, um assim diz o Senhor, que está escrito. Então o que nós vamos ler aqui é isso, tá bom? Testemunho Seleto, volume 2, página 65. Olha quem vai ser o primeiro que vai receber as 7 pragas. É duro dizer isso, mas é uma realidade, viu? Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários,
dos interesses espirituais do povo haviam traído seu depósito. Então, quando a escritora Ellen Gold White escreveu isso aqui, fazendo referência justamente à igreja que ela pertencia. Por quê? Porque Deus conhece o futuro. Deus sabe das necessidades da igreja. Deus sabe quem vai converter e quem não vai. E Deus aplicou isso aqui, que uma parcela da igreja, infelizmente, não iria mudar e iria receber as pragas. No texto seguinte, nós vamos ver que talvez seja mais difícil, mas eu vou ler do jeito que está escrito lá no livro Eventos Finais. Não acrescentei nenhuma vírgula, tá bom? Então diz aqui o texto do Eventos Finais. Desse jeito que você vai acompanhar na tela, está escrito lá. Não foi eu que acrescentei isso que está entre parênteses. A escritora escreveu assim, e os publicadores desse livro também colocaram assim. Diz assim: e tu, Cafarnaum, a cidade lá que rejeitou Cristo, aí entre parênteses, os publicadores desse livro e a autora desse livro escreveu assim: adventista do sétimo dia, que tiveram grande luz, que te ergues até os céus, com referência a privilégios, serás abatida até aos infernos. Então, essa igreja mencionada aqui, será a primeira a receber as pragas. Infelizmente, para dizer isso, não é pensamento meu, como eu disse para você, é o que está escrito, não foi eu que escrevi isso aqui. Então, é a primeira igreja que vai receber o golpe da ira de Deus, é a igreja que está mencionada aqui. Isso também não significa que nós, como adventistas também que somos, não estamos fora desse grupo, pelo fato de nós não ter sido mencionado lá no livro o seguinte sufixo a mais, movimento de reforma. Eu creio e sei que é assim que procede, que todos aqueles adventistas e também reformistas que não se prepararam, que não fizeram o que Deus queria que fizesse, a mudança no seu caráter, também receberão as pragas, serão os primeiros. Então os primeiros a receber as pragas é a igreja adventista, junto com a parcela de movimento de reforma, que também não se preparou para receber. São os primeiros por quê? Porque receberam luz há muitos anos, décadas, há 170 anos, e muitos não cumpriram os requisitos de Deus. Então agora é justo, né? Deus começar a pegar primeiro os de casa. E é isso que vai acontecer nas pragas aí, tá bom? Então fica para você o alerta aí. Se você é adventista do sétimo dia, se você é do movimento de reforma, fica o alerta para você. Então você precisa enquadrar no grupo daqueles que vão se purificar, as suas vestes, lavar pelo sangue de Jesus, que Jesus vai te dar poder e capacidade para a sua vida ser transformada, seu caráter ser mudado, você ser convertido e assim você receber o poder de Deus para ser uma nova criatura, uma nova pessoa, onde a desobediência e o pecado fica no passado, para sempre no esquecimento, e você estará livre das 7 últimas pragas, tá bom? Então, aqui ainda tem mais um texto dizendo assim no grande conflito na 656, falando agora dos pastores, tanto de uma organização como da outra que eu acabei de citar. Diz assim: esse texto ele está aplicado no contexto das pragas, viu? Está na página 656. Eu estou sendo fiel aos textos que estão lá dentro do acontecimento. A obra de destruição se inicia entre os que professaram serem os guardas espirituais do povo. Quem são eles? Os pastores, está bem? E os obreiros, missionários de forma geral. Os falsos atalaias, aqueles que estão nos muros para tampar as brechas, para advertir o povo das suas mudanças, das suas reformas, os falsos atalaias são os primeiros a cair. Então, os primeiros a cair na grande prova das 7 últimas pragas são, de forma geral, os líderes da igreja. Eles primeiro vão receber o golpe da ira de Deus e o povo vai junto, que não quiseram fazer a mudança, tá bom? Então, esses são o grupo de pessoas que vão receber as pragas primeiro. É muito solene, né? É muito solene receber um chamado desse de Deus, é muito solene vivê-lo, é muito solene cumprir a ordem e a mensagem de estar nas brechas tampando o buraco que existe, como diz Isaías 58, né? Mas é preciso fazer como pastor, como obreiro, como missionário, como ancião, como membro. Isso é um trabalho em conjunto, não é apenas de um lado esse trabalho, é um trabalho conjunto onde todos devem atuar unidos, trabalhando para fechar as brechas, para poder assim não sofrer também o dano que virá no futuro em breve. Bom, nessa figura aí nós vamos então adentrar nas pragas agora. Vemos a figura aí de algumas pessoas em horror pelo fato de ter recebido aí a chaga mortal e dolorosa no seu corpo, que é a primeira praga. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Vamos abrir aí na palavra de Deus e ver o que está escrito aí. Apocalipse capítulo 16, versículo 2 diz assim: o primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma chaga feia e dolorosa nos homens
que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Está aí, meu irmão, a primeira praga, ela receberá todos aqueles que têm o sinal da besta. Testemunho para ministro diz assim, 432. Os seres celestiais, falando dos anjos, ao executarem o mandado de Deus, não fazem perguntas, mas fazem o que lhe é ordenado. Veja bem, essa primeira praga são chagas, feridas, furúnculos, algo dessa natureza. Porém, é algo muito mais violento do que os furúnculos que nós conhecemos hoje, onde a gente passa uma pomada, alivia a dor, onde toma um remédio, algo que venha purificar o sangue, e o furúnculo com 2 dias está sarado. Neste caso aqui das pragas, não haverá remédio, porque essas pragas, não podemos esquecer que dentro delas está contido a ira de Deus. Nós estamos vendo aí apenas um vírus minúsculo, pequeno, como esse, o coronavírus, comparado com o que vem por aí, que eu digo minúsculo, né? Onde Satanás tem o dedo dele nesse vírus, está causando a maior devastação, irmãos, no mundo. Agora imagine quando vier da mão de Deus. A coisa é muito pior, é muito mais grave. Deus é todo poderoso. Então essas pragas virá realmente para causar o maior tormento já conhecido até hoje na história desse mundo. Será algo que a mão do homem não pode pintar. O horror, a dor, o sofrimento. Você imagine se essa primeira praga cai no Brasil. Todo mundo no Brasil sofrendo a mesma praga. Quem vai ajudar quem? Então todo mundo com o corpo cheio de pragas, com o corpo cheio de furúnculos, não pode sentar, se deitar dói, se ficar em pé talvez machuca a parte de baixo dos pés. Então é algo realmente que não dá para descrever o horror, a dor e o sofrimento das pessoas. Agora, se não bastasse apenas esses furúnculos no corpo, olha que essa praga, ela está reservada de maneira especial para um grupo de pessoas, que é o que está na tela aqui, ó, testemunho para ministro. Com indeclinável fidelidade, saem ele, os anjos, revestidos de linho branco e puro, tendo o peito cingido com cinto de ouro. E uma vez cumprida a sua tarefa, ao ser derramada a última taça da ira de Deus, voltam eles e depositam as taças vazias aos pés do Senhor. Então eles cumprem a missão fiel, integral, sem questionar. O anjo recebe a missão, derrama essa taça em tal lugar, o anjo vai lá e derrama. Agora olha o texto de Zacarias 14:12, que nós ficamos de ler aqui na tela. Esse texto aqui de Zacarias 14:12 fala que haverá um grupo especial de pessoas que receberá essa praga de furúnculos na língua. Sabeis quem é esse grupo de pessoas? Vamos aqui examinar o texto da palavra de Deus. Zacarias 14:12 diz assim: esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os que guerrearam contra Jerusalém. Jerusalém é o símbolo da igreja de Deus nos últimos dias. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. Irmãos, é coisa terrível e coisa cruel. Essa praga está reservada para a língua dos líderes religiosos que mentiram a vida toda, que proclamaram a mentira, que usaram a língua para mentir, usaram a língua para enganar, usaram a língua para arrancar dinheiro do povo, usaram a língua para professar falsos milagres, usaram a língua para falar falsas profecias, falsas visões. Então Deus vai queimar a língua desse povo, desses pastores, desses sacerdotes que foram duramente pregaram contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, contra o santo sábado. Essas pessoas receberão a praga na língua, porque eles precisam saber que há um Deus no céu que é justo e que exige a justiça. Então essa praga está reservada para esse grupo de pessoas que usou a língua para mentir, usou a língua para enganar as almas, transviá-las e levá-las, infelizmente, à perdição eterna. Então esse grupo vai receber essa praga aí de maneira especial nesta região do corpo. Bom, a segunda praga então, chegamos à segunda praga, Apocalipse 16:3. Vejamos aqui que a segunda praga já tem agora um caráter mais voltado para o lado do comércio e para o lado da economia mundial. Apocalipse 16, versículo 3 diz assim: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreram todos os seres viventes que estavam no mar.
Então essa segunda praga ela vai ser especial para o mar, como nós estamos vendo aí, navios afundando pelo sangue, né? Porque o mar vai virar sangue, o sangue podre, sangue morto, os animais, peixes, baleias, todo tipo de animais ali marítimos irão morrer sem oxigênio, o mar vai se tornar um cheiro insuportável para as capitais marítimas, né? Para as capitais praianas, aqui no Brasil, por exemplo, o litoral do Brasil. Então as capitais que sempre o mar foi um local de prostituição, um local de muitos pecados imorais, então Deus vai derramar no mar para que essas pessoas colham também de lá o fruto de que usaram de maneira irregular também a beleza que Deus deu. E o outro fator é que o mar é uma rota de comércio importantíssima para as nações, porque hoje as grandes embarcações, os navios gigantes cargueiros que transportam petróleo, alimentos, que transportam grãos, que transportam carros, máquinas, todo tipo de mercadoria, há uma transação comercial intensa pelo mar. E com essa segunda praga caindo em algum mar, não sabemos qual, irá também trazer uma quebradeira na economia mundial, porque ninguém mais vai poder socorrer a outra nação por meio do mar. Não vai poder mandar produtos e nem receber produtos, porque o sangue podre, morto, não tendo assim oxigênio, né? O mar será um local impossível de flutuar os navios. Diz aqui o Eventos Finais na 210, ó. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhantes aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo. Então, assim como as pragas do Egito foram literais, as pragas hoje também será literal. Assim como os egípcios sofreram e morreram, as dezenas e as centenas e os milhares, hoje também vai ocorrer da mesma forma. Então essa segunda praga no mar para afetar principalmente o fator da economia mundial, para que assim venha a haver um colapso financeiro nas nações que usarem essa rota específica, onde essa praga irá cair, para que assim não venha a ter mais socorro pelo mar. Bom, nesse próximo slide nós temos essa aplicação aqui, ó. Enquanto as pragas caem, os ímpios precipitam-se para cima do povo de Deus. Olha só, porque o povo de Deus não está recebendo as pragas, e como nós falamos em estudos anteriores, eles saem das grandes cidades, vão para cidades menores e sucessivamente até chegar às montanhas. Mas muitos do povo de Deus que ainda não chegarão às montanhas a tempo, que não chegarão aos vales, estarão em cidades menores, ou talvez alguns ainda retardarão a sua saída das capitais, ou por um motivo estarão nas capitais até o último minuto para pregar o evangelho, na chuva serô de completar o número dos 144 mil. Então, olha o que vai acontecer, segundo a descrição do livro Primeiros Escritos, na 281. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando a Deus. Na hora de digitar, esqueci e separei a palavra demais. Outros se precipitavam para o povo de Deus. Percebe? Então, algumas pessoas ainda, uns retardatários que estarão nas cidades, vão para cima deles, ó, e pediam que lhe ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para ele. Então, os santos não têm nada para declarar para eles, mas eles vão perguntar como que a gente escapa dessas pragas. Por que que vocês não estão recebendo elas? Por que que só nós? Então, nos ensine qual o segredo, qual é o amuleto de vocês aí, qual é a maneira que vocês têm para não receber essas pragas. Então, nessa época, vai cumprir aquele texto que nós lemos nos estudos anteriores de Apocalipse 22, 11. Quem é justo vai continuar justo, vai ser visível a diferença. Por isso que diz a Bíblia, então vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o ímpio e o pio, né? O que serve a Deus. Então nessa época veremos essa diferença aí. Então nessa próxima figura aí nós vemos que as pragas, os ímpios aí com armas na mão, pedaços de pau e etc, né? Partem para cima do povo de Deus para agredi-los. Então as pragas enfurecerão esses ímpios que irão partir para cima do povo de Deus. Primeiros Escritos, página 37, diz assim, ó. Estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Quer dizer, ninguém vai mais se converter. Se você tiver com essa dúvida aí, se as pragas vai fazer alguém se converter pela dor, não vai haver mais. Pois os ímpios pensavam que nós, os santos,
havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas o quê? Cessariam. Na cabeça deles, que já estão entregues na mão de Satanás, porque o Espírito Santo já foi embora e não segura mais ninguém, então na cabeça deles Satanás vai dizer, olha, se limpar a terra desse povo que não está recebendo as pragas, então as pragas param de cair. Então isso será um motivo, podemos dizer assim, principal, que vai levar os ímpios a logo fazer o quê? O decreto universal de morte. Eles irão entender que esse povo é os verdadeiros causadores dessas pragas. Que ignorância, né? Eles deveriam pensar, se eles são causadores das pragas, eles eram para estar sofrendo as pragas, não é verdade? O povo de Deus. Mas não, estão tão cegos e agora entrega a Satanás que eles nem conseguem raciocinar mais dessa forma. Apesar de o povo de Deus não receber praga e eles recebem a praga, então na mente deles é por causa do domingo que está sendo profanado. Mas se eles estão guardando o domingo e quem está profanando o domingo é o povo de Deus, na lógica, quem teria que receber a praga? O povo de Deus, é claro. Mas a cegueira, a irracionalidade estará tão presente na mente desse povo que não pensam mais. Então diz aqui que o mundo, estamos vendo aqui os clérigos, estamos vendo aqui os homens das leis, o mundo vai culpar o remanescente. Maranata é a meditação matinal, página 174. Satanás dá sua interpretação aos acontecimentos e eles, os homens preeminentes, os presidentes, o G20, como nós falamos nos estudos anteriores, o grupo das 20 nações mais importantes do mundo, pensam como ele, o diabo, quer que o façam, que as calamidades que cobrem a terra constituem o resultado da violação do domingo. Então esses homens, incentivados pelo diabo, irão reunir-se, o G20 aí, e juntamente talvez na ONU ali, com alguns dirigentes, e vão chegar a essa conclusão, que essas pragas estão caindo porque essas pessoas estão profanando o domingo. Então aí nessa sequência, o que eles fazem? Eles então vão elaborar isso aqui, ó. O mundo culpará o remanescente. Maranata 174. Há calamidades em terra e mar. Propriedades e vidas são destruídas pelo fogo e por inundações. Além das 7 pragas, ainda está vindo fogo, inundações, roubo, estupros em massa, saques. A coisa vai estar um inferno na terra. Satanás resolve atribuir isto aos que recusam curvar-se ante o ídolo estabelecido por ele. Seus agentes são os homens dignatários da terra, apontam para os adventistas do 7º dia como a causa de perturbação. Então eles vão dizer, foi esse povo aqui, ó, esse povo aí que está guardando o sábado, eles são os causadores da praga. Então a coisa no planeta Terra vai perder os freios, vai perder as estribeiras. As autoridades não vão dar conta da criminalidade, não vai haver como controlar mais o ser humano. O ser humano estará entregue na mão do inimigo. E o ser humano entregue na mão do inimigo é como se o planeta Terra estivesse envolvido de demônios de ponta a ponta, fora do controle. Continua o texto do Maranata, ó. Estas pessoas se insurgem, ou seja, se revoltam, vai para cima, em desafio à lei. Dizem eles, olha o que eles vão dizer. Elas profanam o domingo. Se fossem compelidas a obedecer à lei para a observância do domingo, cessariam estes terríveis juízos. Então eles vão chegar a essa conclusão. Claro que é errônea, mas vão chegar, porque o Espírito Santo não mais dá discernimento para ninguém, então eles estão entregues completamente na mão do inimigo. Então vão chegar à conclusão que a profanação do domingo está trazendo toda essa ruína para o planeta. E por isso serão movidos por esse inimigo a providenciar uma lei, que é essa que nós vamos ver aqui. Satanás, nesse contexto, enganará todo mundo. Eventos finais 256. Quando o anjo da misericórdia dobrar as asas e for embora, que é o Espírito Santo, fazendo uma analogia ao Espírito Santo esse texto. Satanás fará os maus atos que por muito tempo tem desejado realizar. Se você acha que o mundo está difícil de viver hoje, você não viu nada. Você quer ver nas pragas que o que Satanás deseja realizar, ainda há um freio para ele. Ele não consegue realizar. Então, tirando o freio, aí ele vai fazer tudo o que ele sempre quis, mas nunca pôde. Tormenta e tempestades. Olha só, que situação.
guerras e derramamento de sangue. Então vai haver furacões, tufões para todo lado que ele vai promover com seus anjos. Guerras para todo lado, incontrolável. Derramamento de sangue em grande escala. Ele se deleita nessas coisas, percebe? Quando vem desastres aí no mundo, é ele que promove. Efetuando assim a sua colheita, que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Ele vai fazer isso em plenitude. E tão completamente serão os homens enganados por ele, que declararão que essas calamidades constituem o resultado da profanação do primeiro dia. Então, não basta as pragas, chagas mortais e dolorosas. A primeira, água do mar em sangue. Aí Satanás inclui nisso aí tufões, furacões, talvez terremotos. Inclui nisso aí tempestades. Inclui nisso aí guerras, derramamento de sangue, violência. Irmãos, por isso que Deus diz na profecia que nesse tempo o único lugar seguro para o povo dele é nas montanhas, é nos vales isolados da terra, porque na cidade não tem cabimento, não tem condições, realmente. É impossível viver na cidade numa época dessa. Olha aqui, na figura, as igrejas populares farão o mesmo com o remanescente. Olha quem que vai entrar em cena junto com os presidentes, o grupo do G20. Olha eles aqui, ó. Estão vendo a foto deles aí? Eventos finais 256, ó. Dos púlpitos das igrejas populares. Essas aí, ó, populares, as mais conhecidas que você conhece. Será ouvida a declaração de que o mundo está sendo punido porque o domingo não é honrado como deveria. Então esses homens que têm uma conversa bonita, que têm uma conversa suave, alguns deles têm uma voz suave, outros nem tanto, né, já se declaram pelo tom da sua voz, mas alguns têm uma voz mansa como um cordeiro, não é verdade? Então esses homens aí do púlpito vão esbravejar-se contra a lei de Deus, contra o remanescente, contra o santo sábado do Senhor. Esses homens enfurecidos por demônios, que sempre foi controlado por eles, mas nessa época agora estarão 100% na mão deles. Não apenas para proferir falsos milagres, falsas curas, falsas profecias, falsas visões, falsas prosperidades, mas agora eles vão fazer com que a população, a massa, junto com os preeminentes homens deste mundo, os presidenciáveis, todos eles irão fazer com que o mundo se revolte contra o remanescente, porque está profanando supostamente o dia do Senhor, que na cabeça deles é o domingo. Então esses homens que hoje talvez você admira, serão os piores inimigos do povo de Deus. Esses homens aí serão os incentivadores nos domingos, nas suas igrejas, do púlpito, falando abertamente contra a lei de Deus, escrita pelo próprio dedo de Deus, que é eterno como Deus, sua palavra é eterna. Vão criticar a palavra de Deus, meus irmãos. Hoje já criticam o Santo Sábado, e agora nessa época? Então nessa época sim, vai ficar declarado: quem é imundo, continue na sua imundície, e quem é justo, continue na sua justiça. Eles vão colher tudo que tem plantado até hoje. Então aqui encontramos, nessa situação, tudo isso culminará num decreto universal de morte, que está em Esté, capítulo 3, versículo 8, como está na tela. No tempo de Esté, houve esse decreto de morte. O primeiro decreto de morte na história contra o povo de Deus, universal. Então o decreto designava que todo judeu fosse morto num único dia, determinado para aquele dia. Instigado por Satanás, aquele decreto foi feito, porque o povo de Deus ali não queria prestar obediência e nem reverência a um homem, que somente a Deus deve ser prestada. Então, nesse caso, no nosso tempo, haverá um novo decreto de morte, porque o povo de Deus não quer prestar o quê? Reverência e culto a um dia que Deus não autorizou. Primeiros escritos, diz assim: via então os principais homens da terra. De novo volta aqui o grupo do G20, ó, os presidenciáveis mais importantes do planeta, as 20 nações mais importantes, consultando entre si. Então eles reúnem desesperadamente de última hora. E quem estava no meio? Satanás. Claro que de forma espiritual, não é visível. E seus anjos ocupados em redor deles, incentivando a cabeça deles. Vi um escrito, exemplares, do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra. Então o decreto sai e de lá espalha para todo o planeta, dando ordens para que se concedesse ao povo. Esse decreto universal de morte dá liberdade para o cidadão comum matar o santo de Deus. Diferente de lá no decreto dominical, as autoridades vão matar. Aqui no decreto universal de morte, não, dá liberdade para o povo, a massa. Continua dizendo:
dando-lhe conceder-se ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matar os santos. Já viu um negócio desse, um decreto desse tipo? Dizendo que você, o cidadão comum, tem autoridade de matar um guardador do sábado? Sem motivo, sem razão, base nenhuma? A menos que estes renunciassem sua fé peculiar, abandonasse o sábado e guardasse o primeiro dia da semana. Olha que interessante, que decreto mais irracional, né? Quer dizer, todo mundo sabe que o Estado é que tem controle sobre as leis, que o Estado ele tem força maior dentro de sua jurisdição. O Estado nunca deu, humanamente falando, né, e dentro do ponto de vista equilibrado e racional, o Estado nunca daria uma autoridade desse tipo aqui para um cidadão comum sair matando outro aí por um motivo tão torpe, tão banal, porque não guarda um dia. Já pensou um negócio desse? É uma loucura. Mas por quê? Estão todos incentivados por Satanás. É Satanás que está por trás disso aqui. Lembra quando Faraó quis matar todos os hebreus nascidos do sexo masculino, quando Moisés iria nascer? Porque Satanás sabia que ia nascer um libertador. Então Satanás sempre esteve por trás da história do mundo para perseguir o povo de Deus. Foi assim com o povo de Deus no Egito. Foi assim quando o povo de Deus quis ser liberto das pragas e Satanás estava ali por trás de Faraó. Então foi assim como moveu a nação da Síria, foi assim quando ele moveu a nação da Babilônia para perseguir o povo de Deus. Então sempre ele esteve por trás de tudo com o seu dedo sujo. Não será diferente agora. Ele estará por trás dessas nações para perseguir e matar o povo de Deus. Qual o motivo? Simplesmente porque não quer guardar o dia que eles querem. Mas na cabeça deles, esse povo é o causador dessas pragas. Então, meus queridos irmãos, isso aqui é uma realidade. É questão de tempo e veremos isso aqui desenrolar nos nossos olhos, ainda na nossa geração. O decreto de morte. Grande conflito, página 630. Aos olhos humanos, parecerá, todavia, que o povo de Deus logo deverá selar seu testemunho com sangue. Não tem como escapar, né? Humanamente. Assim como fizeram os mártires antes deles, que morreram quase todos. Eles mesmos o povo de Deus, começaram a recear que o Senhor os abandonou para sucumbirem às mãos de seus inimigos. É um tempo de terrível agonia, porque nós já vimos nesse estudo que é o tempo de angústia de Jacó. Então é um tempo terrível de agonia. Esse tempo começa aqui por volta da segunda praga, o decreto universal de morte, onde ele é ali assinado, né, decretado, espalhado pela terra, e esse decreto ele não será removido. Esse decreto de morte ele continuará até a volta de Jesus. Por isso que, no começo da sétima praga, ressuscita o resto dos que irão compor o número dos 144 mil, e o decreto de morte ainda está o quê? Ainda está rolando, meu irmão. Por isso que eles ressuscitam, e eles ainda estarão voltados para a lei de Deus, que morreram fiéis à lei de Deus, e os ímpios que ainda estarão na terra vivos continuarão a persegui-lo. Por quê? Eles irão falar publicamente que não querem guardar o domingo. E nesse intervalo de tempo, eles então terão que fugir para não morrer pela mão de qualquer ímpio. Por isso que os ímpios vão sair à caça do povo de Deus no mato, nas montanhas, nas cidades pequenas, médias e grandes, para encontrar a autoridade que foi dada para a mão de qualquer cidadão matar qualquer um. Então, com o grupo dos 144 mil ressuscitando, o decreto universal de morte ainda está em vigor. Ele não será revogado, nunca. Por isso que o grupo dos 144 mil tem que passar por essa angústia, os que estão mortos. A questão é só o tempo, que irá passar por um pedaço de tempo. Não pense você que se você descansou agora, que você está livre desse tempo. Está enganado, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Você vai passar, porém você vai passar por um espaço menor. Apenas um período de duração de uma praga, que é uma média de 51 dias, como falamos no começo. Mas esse decreto está aí. Ele será um decreto cruel, infame, né? Injusto, mas é o inimigo que está dominando agora a terra. Então, a batalha é de quem? Como nós estamos vendo na figura aí, os anjos celestiais. Haverá uma batalha intensa entre os anjos de Deus contra os anjos de Satanás. A guerra é de Deus. O povo de Deus estará preocupado, achando que Deus os abandonou. Mas não, Deus tem seu momento e sua hora de agir. A guerra é de Deus. Primeiros escritos, página 283. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, em muitos lugares, né? Os ímpios ruíram sobre os santos para os matar. Mas anjos, sob a forma de homens de guerra, homens poderosos, fortes, combatiam por eles. Então nós vamos ver aqui agora os anjos em forma de homens de guerra. Nesse tempo nós não vamos nem entender que essas pessoas são anjos. Talvez só depois do acontecimento,
quando a gente parar para pensar e ver a realidade, ver como que esse homem aqui me libertou. Um ímpio não pode ser, porque o ímpio está tudo do lado de lá, guardando o domingo e revoltado conosco. Então esse homem aqui tomou meu partido, me defendeu, aí o povo de Deus virá entender, olha, Deus está tendo piedade, está nos livrando através de seus anjos. Então, anjos fortes aqui, poderosos, né, irão lutar para o povo de Deus. No momento em que o povo de Deus foi encurralado numa parede, num beco sem saída, numa rua que não tem jeito, e então o anjo aparecerá do cantinho assim, irá olhar para o povo de Deus e olhar para os ímpios e dizer assim para o povo de Deus, com a mão, né? Aguente, fique tranquilo aí. E então vem os ímpios e os anjos darão aquela surra que até certamente, creio eu, que vai matar alguns ímpios, pela pancadaria que vai ser, né? Então vemos aqui porque não tem mais conversa com o ímpio, não tem mais diálogo, não tem mais acordo. Aqui agora é guerra, e nessa guerra não tem mais como você ficar ali conversando. É realmente partir para o braço forte, assim como foi no céu a guerra entre Lúcifer e seus anjos e Deus e seus anjos. Quando a conversa, meu irmão, quando o diálogo não resolve mais, quando as pessoas transpõem os limites do Espírito Santo e pecam contra ele, como foi Lúcifer que pecou no céu contra o Espírito Santo e os seus anjos, não tem mais conversa. Infelizmente, tem que partir para o braço forte, para a força e para a violência. Não há mais acordo, porque o mal jamais capitula, o mal não abaixa para Deus, mesmo sabendo que está perdido, o mal não se entrega. Nós vamos ver isso lá no estudo do milênio, que o mal, mesmo sabendo depois de estar perdido dos 1000 anos, ainda partirá para a guerra. Os exércitos celestiais enfrentarão os ímpios e os anjos caídos. Temos aqui no Primeiros Escritos, página 283. Veio em seguida a multidão de ímpios, cheio de ira, e atrás uma multidão de anjos maus, também em formas espirituais esses anjos, mas incentivando os ímpios, olha só, compelindo, empurrando os primeiros, no caso os ímpios, para matar os santos. Antes que pudessem, porém, aproximar-se do povo de Deus, os ímpios deveriam primeiro passar por esta multidão de anjos poderosos e santos. Olha só que interessante. Isto seria o quê? Impossível. Não tem como enfrentar os anjos de Deus aqui nessa situação. Os anjos de Deus os estava fazendo recuar. Quer dizer, os ímpios tentam dar um passo para frente e 2 para trás. Mais um para frente e 2 para trás. E também fazendo com que os anjos maus, que os cercavam de todos os lados, caíssem para trás. Então os anjos de Deus irão aqui com seu poder derrubar todo mundo nessa história. Então os anjos de Deus é muito mais poderosos, né, do que os anjos do inimigo. E aí nós vemos nessa figura aí que a luta é entre os anjos do bem contra os anjos do mal. Porque a guerra é entre Deus e Satanás. A guerra é entre o bem e o mal. A guerra é entre os servos de Deus e os servos do diabo. Então, nesse jeito, por isso que os anjos entram na batalha, na guerra, e empurra, expulsa, bate os anjos do mal junto com os ímpios. Bom, chegamos então à terceira praga. Vamos lê-la em Apocalipse 16, versículo 4. Olha então o conteúdo dessa terceira praga. Diz assim o texto da palavra de Deus. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas doces, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, o Santo, porque julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue dos santos e de profetas. Também tu lhes deste sangue a beber, são merecedores disto. Ainda tem o 7. E ouvi uma voz do altar responder: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então está aqui o teor da terceira praga. A água doce vai virar sangue. Condenando o povo de Deus, diz o grande conflito na 628. A morte são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue, como se tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Então, meus queridos irmãos, aqui você já tem um norte de algumas coisas que a gente pode refletir nesse texto. Primeiro, por que Deus irá transformar a água em sangue? A água potável, a água limpa.
Porque raciocina comigo, em base de um decreto anterior que foi feito aqui há poucos dias atrás, decreto esse de morte universal para matar o povo de Deus, derramar o seu sangue, na sequência vem o quê? Uma praga retribuidora para fazer o povo beber sangue. Compreendeu o contexto então do decreto universal entre a segunda e a terceira praga agora? Porque justamente a praga de sangue só vem logo depois do decreto universal de morte na sequência, em retribuição ao desejo e intenção dos ímpios querer matar o povo de Deus. Apesar de não conseguir matar nenhum adolescente ou um jovem que estiver vivo no período das pragas, morrerá. Mas o decreto de morte universal, como a intenção dos ímpios é matar, se não fosse Deus, eles matariam, então por isso que Deus vai dar água para beber, porque Deus conta a intenção. E os ímpios tinham essa intenção de matar o povo de Deus, então Deus, toma aqui o que vocês merecem, o que vocês são dignos, sangue para beber. Novamente volto a dizer, esta terceira praga não é universal, ela é local, irá cair numa região de países, num lote de países, porque se fosse universal essas primeiras pragas, não sobreviveria ninguém, certo? Agora, onde esta praga cair, vai ser terrível, vai ser um clamor absurdo. Por quê? Porque onde essa praga cair, você imagine se essa praga cair aqui no Brasil. Bom, a primeira correria e a histeria vai ser atrás de água potável. A água da caixa d'água vai acabar com uma semana. Vão para os mercados comprar água mineral, vai acabar. Na fonte não tem mais, porque a fonte das águas minerais tornou-se sangue. A fonte das águas de abastecimento tornou-se sangue. O rio tornou-se sangue. Onde vai encontrar água para beber? Então, isso aqui, nesse período, água, a mais suja que tiver, vai valer ouro. Sucos engarrafados nos mercados, refrigerantes, todo líquido. Por fim, as pessoas, meus irmãos, na sede intensa, na loucura absurda, vão beber álcool para tentar matar a sua sede. O que encontrar na frente? É um absurdo. Você sabe o que é passar um dia, 2, 3 dias sem beber água? Você não consegue nem conversar mais. Não dá para falar mais, que secou tudo. A língua cola ao palato, de tão seca que está. Chega, vai rachar, estralar toda de sequidão. E então beber o quê? Tomar o quê? Eu vejo que nesse tempo a loucura vai ser tão intensa que as pessoas vão beber sua própria urina, mas depois acaba num frenesi de sede e loucura. Inclusive eu estou com sede e já estou sentindo que é o clamor de ficar com sede. Mas graças a Deus ainda temos água, né? E para aqueles que forem fiéis a Deus e ficarem do lado da lei do Senhor, guardando o seu santo dia, terá esse precioso líquido que eu acabei de beber, ainda nos lugares mais isolados. Mas terá água, né? Na próxima figura, então, vemos que o remanescente agora o que faz? Foge. Foge das cidades, logo no começo das pragas, e habitará nas montanhas desoladas. O remanescente, os últimos que ficarem na cidade, por causa do alto clamor, como já falamos isso em estudos anteriores. Primeiros escritos 284. Ao deixarem os santos, as cidades e vilas eram perseguidos pelos ímpios, que os procuravam matar. Percebe? Porque aqui está no fim, a praga começou, e os ímpios aí, o povo de Deus foge da cidade no período das pragas, da primeira e da segunda, alguns retardatários, e os ímpios na cola deles para matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Então esse texto, vocês compreenderam, está dentro do contexto das pragas, que o povo de Deus não morre mais. Não posso pegar esse texto e aplicar lá no alto clamor, dizendo que o povo de Deus não vai morrer, porque há textos, como nós vimos aqui, mostramos, inclusive Apocalipse 20, versículo 4, que muitos do povo de Deus serão mártires, morrerão. Tá certo? Agora, fechou a porta da graça, eu creio que isso ficou claro nos estudos anteriores, não morre mais ninguém, e é nesse período que ao levantar um pedaço de pau, uma metralhadora, ou qualquer outro objeto, uma foice, o que for aí, né, para matar um servo de Deus, só vai dizer em nome de Jesus e cai por terra o objeto, e cai por terra também o ímpio. Primeiros escritos 282, temos essa figura dessa montanha aí isolada, que diz assim: vi os santos deixarem as cidades e vilas, alguns que estavam nas vilas, né? Reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Já pensou, meu irmão? De vez em quando eu passo aí nessas estradas na BR e fico de vez em quando olhando para aquelas montanhas rochosas, montanhas isoladas, onde só tem mato, floresta densa, e fico pensando assim, muitas vezes isso já veio em minha mente: meu Deus, como vai ser sobreviver num lugar desse? Como vai ser, meu Deus, se isolar num lugar desse tão inóspito,
tão desabitável, como será só pelo poder de Deus, meu irmão. Você dormir no meio do mato, no meio de serpentes, aranhas, animais peçonhentos, num lugar desolado, num lugar estranho, sozinho, é só pelo poder de Deus. Só que esse texto também nos traz esperança. Sabeis por quê? Porque nós acabamos de ler aqui que o povo de Deus vão se reunir em grupos. Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Então, nós vamos ficar isolados no deserto? Vamos. Mas, de repente, vamos estar com 3, 4, 5 ou meia dúzia de irmãos. Então, isso vai ser bom. Isso vai ser para nós, pela graça de Deus, um motivo de um incentivar o outro, um motivo de um fortalecer a fé do outro. Então, vamos ter o privilégio daqueles que se manterem fiéis, marido e esposa, talvez, pai e filho, filha e mãe, irmãos, parentes, que se manterem firmes e leais ao princípio de Deus, na fuga poderão fugir junto alguns, e aí vão dormir juntos no mato, né? Companheiros, peregrinos de jornada aqui na terra, e um vai incentivar o outro, a fé do outro, animar o outro, e nesse período também um estará ali sofrendo junto com o outro, um estará ali ajudando ao outro. Então temos essa esperança aí. Grande conflito 626, temos aqui a figura de alguns irmãos indianos, né? Diz assim: muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas, olha aí, semelhante aos cristãos dos vales dos Piemonte, lá do pessoal da Itália na época, lá da perseguição papal. Dos lugares altos da terra farão santuários, lugares mais longes, mais altos, farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Eu falei para você no estudo sobre o decreto dominical, estudos anteriores lá, que nesta época a montanha, os vales, será um hotel 5 estrelas para nós, comparado com os que ficarão presos nas prisões nas grandes cidades, que haverá alguns, não é isso? Então será uma bênção poder ir para a montanha, será uma bênção fugir, será uma bênção poder ter um lugar sossegado lá no meio do mato, isolado. Não precisa ter medo dos animais silvestres, porque Deus nos protegerá. Então nessa época também será difícil? Será, porque não haverá talvez condições da gente fazer nossas higienes. Certamente não haverá, como fazemos hoje em nossa casa, né? Iremos passar um período muito agudo e de sofrimento, ali sem poder ter muita comodidade como temos hoje, né? Dentro de casa. Nosso travesseiro será uma pedra, nosso colchão será o chão duro, na melhor das hipóteses, alguns ramos de malva, de mato, né? Vamos forrar o chão, e o cobertor talvez algumas palhas também. Só que nós teremos uma cama fixa, né? Cada dia dormiremos no lugar. Cada dia acamparemos que eu quero dizer, no meio do nada mesmo. Ninguém vai ter oportunidade de levar se você está achando que vai levar um colchão de ar, que vai levar uma barraca, não vai haver isso não. Nós vamos fugir, nossa casa será debaixo de uma árvore, na melhor das hipóteses. E não haverá realmente como você levar nada, a não ser você e sua roupa do corpo apenas. Verdade sobre os anjos, página 272, diz que o povo de Deus, olha aí em grupo aí, ó, formará diferentes grupos em todas as partes do mundo, percebeu? Então o povo de Deus na Ásia, o povo de Deus na América, o povo de Deus na Europa, o povo de Deus na África, formará pequenos grupos em diferentes partes do mundo. Então Deus deu esse privilégio para a gente não ficar, já pensou, fugir e ficar quase que aproximadamente um ano sozinho no meio do mato? Realmente bate um desânimo, né? Bate uma angústia tremenda se você estivesse sozinho. Mas graças a Deus estaremos em grupo, para justamente um fortalecer a fé do outro, um animar o outro. E talvez você está se perguntando aí, realmente, nessa época não haverá privilégio de fazer certas higienes, mas a gente pode crer pela fé que Deus fará com que, no caso das mulheres, todas elas venham ter uma menopausa aí precoce, instantânea, né? E não vai enfrentar as suas dificuldades do seu ciclo ali mensal. E os demais agora, água é só para beber mesmo, mas para tomar banho, sabonete não vai haver, shampoo não vai haver. Então hoje às vezes tem pessoas que são muito vaidosas, né? Cuida demais. Claro que a higiene é importantíssima, né? Mas eu quero dizer com o excesso, né? Nessa época Deus vai fazer com que essas pessoas possam aprender a lição, um pouco de humildade, né? Então nessa época, imagine você, vai cortar sua unha no dente, porque não vai ter cortador. E nessa época não vai haver aquela vaidade, aquele cuidado pelas unhas, porque nossas unhas vão encher de terra, vai crescer, né? Nosso cabelo vai crescer, a barba. Então na volta de Cristo, os remanescentes vai estar bem diferente, viu? Bem estranho realmente. O remanescente habitará nas montanhas e será alimentado pelos anjos.
Isaías 33:16. Vamos ler o texto da palavra de Deus e ver como será esse tempo. Isaías 33, versículo 16, diz assim: Este habitará nas alturas, e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Temos essa promessa aí, tá vendo? Que o alimento e a água estará sendo providenciada para nós. Por isso que não precisamos preocupar. Se você tem uma rocinha, se você tem uma fazendinha hoje, e você está plantando para no meio da perseguição, você estocar, ou você fugir para lá, esqueça disso. Esqueça mesmo, porque suas propriedades serão tomadas. Em primeiro lugar, é isso que vai acontecer. Em segundo lugar, você não vai poder fugir para lá, porque a não ser se a sua propriedade é pelo menos 100 quilômetros de dentro de uma cidade, no meio da floresta, mata dentro. Se não for, meu irmão, não adianta. Não poderá estocar alimento, porque você não vai ficar um ano parado dentro da sua propriedade. Você vai ficar uns 3 dias num lugar, um dia no outro, e assim sucessivamente. Você não terá a parada certa. Então, não se preocupe em querer ter uma propriedade para perseguição, que ela não vai lhe servir de nada. Porque é Deus que vai providenciar, não é a gente. Isaías 41, versículo 17, diz assim, ó. Esse texto ele é exclusivo para o povo de Deus no período da perseguição. Olha só. Os pobres e necessitados buscam água, mas não tem água nas cidades, não tem água nos vilarejos. A sua língua se seca de sede. Percebe o povo de Deus passar aí uma tarde inteira sem água? Talvez vai encontrar água só no fim do dia. Mas eu, o Senhor, eu os ouvirei. O Deus de Israel não os desamparará. Então Deus vai providenciar a água para nós e o alimento. Porém, como já falamos algumas vezes, não estaremos livres 100% das pragas. As pragas não nos matará, mas nós sentiremos um pouco uma dose do sofrimento. Vamos ter sede, vamos ter fome, cansaço, medo, porém nada disso nos levará a ceifar a vida. Enquanto os ímpios morrem de sede, morrem de fome, morrem de medo, morrem de violência e por aí vai. Então, grande consequência das pragas sobre o povo de Deus. Grande conflito 629 diz assim: o povo de Deus não estará livre de sofrimento. O que eu acabei de falar para você, não estará livre de sofrimento. Se alguém tem falado isso para você, não deis crédito. Mas, conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, olha o que eu falei para você, não pense que vai ter comida em abundância não, que não vai ter. Sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer, mas não vai morrer de fome, tá certo? De repente não tem café da manhã, só vai ter almoço. E não tem merenda das 3, só vai ter um lanchinho de noite. Nós temos que aprender a comer pouco. A comer 3 vezes ao dia é suficiente para sobreviver hoje. Não precisa mais do que isso. E nessa época aí, se Deus achar que 2 vezes é suficiente, 2 vezes será suficiente. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome, como eu falei para você, e pestilências, as pragas, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhe as necessidades. Então os anjos vão dar para nós o que nós precisamos. Olha aí, História da Redenção, página 129. Pão e água. É tudo o que foi prometido aos remanescentes no tempo de angústia. Então, pão e água. Não foi prometido uma toalha, não foi prometido um colchão, não foi prometido um travesseiro, não foi prometido um kit de higiene. Foi prometido pão e água. É só isso que teremos. E isso Deus vai cumprir. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 206. E então, premente necessidade requererá que o povo de Deus negue o próprio eu e coma meramente o suficiente para manter a vida. Irmãos, nessa época, se você é meio glutão, come demais, come a toda hora, come 4, 5, 6 vezes por dia, meu amigo, vai começando a treinar desde agora. Vai começando a treinar desde agora, educar o seu apetite para 3 vezes ao dia, nos intervalos somente água, como está escrito lá em Eclesiastes, né? Em Eclesiastes está escrito que o povo de Deus tem que aprender a comer 3 vezes ao dia, também no Conselho sobre Regime Alimentar. Não precisa comer mais do que isso. Nos intervalos, muito líquido, muita água. Isso já é um estágio, uma preparação para no período das pragas você comer talvez 2 vezes ao dia. Meramente o necessário para sobreviver. Tá certo? Deus quer nos ensinar que nós não podemos ser deixados a dominar pelo apetite, de forma alguma. Seja no que for prejudicial, ou seja no excesso. Tá bom?
Comida em excesso e comida prejudicial é pecado também comer. As pragas não são universais, o que nós falamos no começo, né? Mas elas vão acumular, elas são cumulativas. O que é cumulativa? Cai a primeira, cai a segunda. A primeira não para de cair. Cai a terceira, a primeira e a segunda não para de cair. Elas vão acumulando. Olha o que diz aqui o texto da Review and Herald, 10 de agosto de 1897. O artigo oficial que a Mensageira de Deus escrevia. Mas as pragas são cumulativas. Uma vai acumulando em cima da outra. A primeira não cessa quando começa a segunda. Percebeu? Mas a segunda acrescenta seus horrores à primeira. A terceira acrescenta as outras. E assim por diante até a sétima. Na sétima se encontra, portanto, o clímax de todas. Agora, parêntese. Cai a primeira, e então, ao cair a primeira praga, na segunda, quando cai em outro lugar. A primeira está caindo em um lugar, a segunda em outro lugar. A terceira cai em outro lugar. Então, não é tudo ao mesmo tempo, como nós falamos em todos os lugares. Cai uma primeira aqui, cai uma segunda ali, a terceira lá, a quarta lá, a quinta lá, a sexta lá. Então, as 6 pragas caindo ao mesmo tempo, e então, na sétima, cai tudo em todo o universo, em todo o planeta, né? Ok? Então nós vamos dar uma pausa aqui hoje, meus queridos irmãos. Nós dividimos o estudo, como eu falei no começo, em 2 partes. Então, chegamos até a terceira praga, a conclusão da terceira praga. Vamos continuar da 4ª praga para frente. Então, vamos, nesse momento, orar. Eu estou com o microfone, vou curvar a mente aqui, a fronte, e você que está aí, se puder ajoelhar, ajoelhe. Querido Senhor Deus e Pai que estás nos céus, nesse momento, Senhor, estamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma noite de estudo. Queremos, Senhor, nesse momento, pedir que o Senhor tenha compaixão de nós, misericórdia, Senhor, e nos ajude a estar de pé para receber, Senhor, o batismo do Espírito Santo. Abençoe, Senhor, cada família que aqui nessa noite eu acabei de ler nesse celular, o nome das pessoas, aquelas pessoas que estão doentes, enfermas, que o Senhor, segundo a sua misericórdia, visite e cure-os. Aquelas pessoas, Senhor, que estão fora da igreja e os seus familiares pedem por elas, que o Senhor tenha compaixão, que o seu Santo Espírito, Senhor, que é onipresente, que está na mente deles nesse momento falando, pedimos que o Senhor incomode as consciências dessas pessoas que estão fora da igreja, que conhecem a verdade, Senhor, parentes e amigos do nosso internauta que ouve nessa noite, que eles venham entender, Senhor, que o mundo está no fim, está prestes a virar a última página da história do mundo, e eles possam ouvir o toque suave do Teu Espírito Santo e voltar, Senhor, para a verdade presente. Abençoe os comportores, Senhor, que são batalhadores que levam a Tua mensagem dia a dia, apesar das dificuldades, das lutas, batem de porta em porta, visitam as indústrias, o comércio, as escolas, promovendo a Tua palavra, Senhor, e levando saúde para o povo. Abençoe esse batalhão de servos Teus. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia dos Teus pastores, dos Teus líderes, dos Teus missionários, Teus obreiros, e ajude-nos, Senhor, como povo Teu, como os atalaias, a ter o senso da responsabilidade, Senhor, de estar diante dos muros de Sião, advertindo o povo, Senhor, e as ovelhas das suas necessidades. Ajude-nos, dê a unção do Teu Santo Espírito, para que possamos, Senhor, dar o sonido certo na trombeta, Senhor. Tenha misericórdia de nós, de nossas famílias, e nos dê a graça, Senhor, de fazer também uma mudança em nosso lar, em nossa vida, em nossa família, para que nós possamos, Senhor, dar um bom exemplo para o Teu povo, para o Teu rebanho. Cuide de cada um do que nós lemos aqui, Senhor. Abençoe, visite e reavive a vida espiritual de todos. E ajude, Senhor, que os que nos ouviram essa noite, todos nós que acompanhamos esse estudo, possamos ter a esperança bendita de em breve, Senhor, estar de um lado para o outro, nas ruas e nas praças, levando avante, Senhor, os Teus mandamentos de forma especial, mostrando ao mundo a necessidade de guardar o Teu santo dia. Abençoe de forma especial cada casa e cada família que nessa noite, e aqueles que irão de ouvir e de receber esse vídeo, que o Senhor derrame uma bênção de um reavivamento na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Vocês gostaram? Amanhã teremos a continuação então deste estudo. Você não pode perder. Deixe aí nos comentários uma pergunta, um questionamento que você queira fazer. Lembrando que a gente vai responder a todas elas, ok? Me siga aí nas redes sociais, pessoal, para que a gente possa sempre estar nos comunicando.
E espero vocês amanhã para mais um estudo dos eventos finais. Fique com Deus e nos vemos então amanhã.